Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece. O meu nome é Jaime Viana, eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Olha, eu quero falar a respeito de algo que eu estava lendo, especificamente ontem eu estava lendo, e falando a respeito sobre o planeta Terra, né? E o que me chamou a atenção foi o fator que me prendeu. Eu acabei, como é que se diz, eu acabei fazendo uma comparação sobre o texto que eu estava lendo, e isso é um texto científico, e a realidade nossa diante de Deus. E o texto dizia o seguinte, que durante muitos anos, durante muitas décadas, a Amazônia levou o título injusto de pulmão do mundo, porque determinados cientistas haviam feito estudos profundos e haviam chegado à seguinte conclusão, que a Amazônia era responsável por toda a oxigenação, por todo o oxigênio que corre sobre o planeta Terra. Muitos anos depois, nos dias de hoje, a ciência se multiplicando, e isso eu pego aqui um gancho para dizer a você, que se você quiser dar uma olhada, você pega lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo de 4 a 6, que você vai ver que Deus, através do anjo, estava dizendo a Daniel, o profeta de Deus, dizendo o seguinte: e tu, Daniel, sela as palavras deste livro. O que é que isso tem a ver com o que eu estou falando sobre a oxigenação na Amazônia? Espera aí que eu vou lhe explicar já já. E Deus, através daquele anjo, disse a Daniel: e tu, Daniel, sela as palavras deste livro. Porque as profecias não é ainda para os nossos dias. Mas nos últimos tempos, as pessoas andarão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. E o resultado hoje é que a ciência já nos diz algo contraditório a tudo aquilo que se dizia no passado. Que o oxigênio vinha através das plantas, que a oxigenação que existe sobre todo o mundo vinha através das plantas. Hoje, a ciência comprova por A mais B, através de fatos irrefutáveis, que as algas marinhas que vivem no fundo do oceano, os micro-organismos, são responsáveis por 55% a 60% do oxigênio que é lançado sobre toda a atmosfera na Terra. Ou seja, seres que aos nossos olhos há muito e muito tempo atrás eram levados como insignificantes, como seres praticamente seres perecíveis, como seres praticamente como que se fossem amebas, vamos colocar dessa maneira, como se fossem parasitas. Hoje esses seres são praticamente são louvados, porque esses seres são responsáveis pela oxigenação que ocorre em toda a atmosfera, fazendo com que haja vida e vida abundante sobre o planeta Terra. Eu quero aproveitar aqui mais uma vez o gancho e trazer para as coisas de Deus. Pensar que quando criança nós aprendemos com os nossos pais que religião faz parte da nossa vida, que é bom ser religioso, que é bom ter uma religião, que é muito bom mesmo nós estarmos ligados a alguma religião ou algo que fale de Deus. As pessoas acham tão somente por falar do nome de Deus que já são salvas, que por estarem em um caminho religioso já são salvos. Mas quando eu olho para a Bíblia, o manual dos manuais, quando eu olho para a bússola de Deus para com a humanidade, e essa não é outra senão a palavra de Deus, ela nos diz que não é o problema, não é o caso de se falar de Deus, porque no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos diz o seguinte, que nem tudo que fala de Deus é bom, mas bom é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então tá aqui, começa a haver uma certa discrepância. A religião diz para você que você tem que andar de um jeito, tem que andar de outro, que você tem que andar com uma roupa assim, com uma roupa assada. Eu geralmente conheço muito as pessoas religiosas na rua pelo seu padrão de se vestir, pela sua maneira. Eu conheço pessoas que têm o cabelo lá quase batendo nas canelas, entendeu? Eu não tenho nada contra, mas pelos frutos se conhece as árvores. Isso é um fato, não há como se negar. Não há como se negar. É como eu sempre digo, eu faço teste. Pega na rua onde você mora, você que é religioso, vai convidar alguém para ir na sua igreja, convide 10 pessoas e me diga quantos desses 10 que você convidou vai para a sua igreja. Né? Geralmente você chega à seguinte conclusão, que dos 10, provavelmente só vai voltar, 1 ou 2 vai na sua igreja. Por quê?
porque o seu testemunho não está condizendo com aquilo que você fala. Essa é a diferença básica. E aí vem aquela velha história, eu volto a me lembrar dos micro-organismos, as algas marinhas, que no passado eram olhadas com um certo desdém. Hoje, elas são consideradas como salvadoras da pátria. Aí eu passo a olhar para aqueles que se dizem pregadores da palavra de Deus. Eu me encaixo nesse meio porque eu estou aqui para dizer a você, estou dando a cara para bater, estou aqui para dizer a você que um dia Jesus Cristo mudou a minha vida. Esse mesmo Jesus que não está pregado numa cruz, não está pendurado, não está personificado através de uma imagem, mas está em espírito e em verdade, sobre a vida, sobre a mente daqueles que se achegam a Deus, que têm sede, que querem o conhecimento de Deus, que querem a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro nome dado nos céus e na terra pelo qual devamos ser salvos, disse o apóstolo Pedro. Não há nenhum outro nome. E o próprio apóstolo Paulo, já em Timóteo 2,5, ele diz o seguinte: olhe, há um só mediador entre Deus e os homens. Isso é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens. Então você que até aqui tem bancado religioso e acha que está tudo bem porque você vai na igreja 2, 3 vezes na semana, porque você dá o seu dízimo, porque o pastor diz, olha, tem que dar dízimo para ser abençoado. Isso aí é um problema de cada um. Eu não vou entrar aqui no pormenor com relação a isso. Mas vou dizer a você que você precisa ir para um lugar onde se pregue a palavra na essência. Ou seja, se abra e se explique a Bíblia. E fale para aqueles, faça-se cumprir aquilo que Jesus fazia no passado, quando Jesus operava com o ministério tríplice que ele tinha. Ele pregava, ele ensinava só depois que ele curava. É preciso pregar a palavra, é preciso pregar o evangelho, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. É preciso ensinar o que se prega, não tão somente falar e deixar jogado ao vento. As pessoas vão a uma igreja, entram sem saber de nada e voltam para casa sem saber de nada ainda. Porque muitas vezes aqueles que deveriam explicar não explicam, procuram se apegar a muitas vezes, vamos fazer a corrente tal, vamos fazer o pacto tal. Não tem nada disso. O pacto já foi feito na cruz. Jesus Cristo derrubou a parede da separação, da inimizade, rasgou a cédula da inimizade que tinha entre mim e ele, entre mim e o Deus Todo-Poderoso, entre a humanidade e o Deus Criador dos céus e da terra. E hoje as pessoas estão procurando viver do ponto de vista religioso, procurando misturar as coisas, pregar evangelho junto com o judaísmo, estão tentando amarrar o povo de qualquer jeito, porque o resultado disso aí é que espremendo o povo, oprimindo o povo, vai vir muito resultado financeiro. Meu irmão, minha irmã, eu volto a dizer para você, Jesus Cristo está às portas e é necessário, assim como os cientistas descobriram no passado, que não eram as plantas que faziam oxigênio vir sobre a terra, mas sim as algas marinhas. Hoje eu digo para você que não é a religião que leva você para o céu, mas é aceitar a Jesus Cristo, é se entregar a Ele de coração, de corpo, alma e espírito, porque o que há de vir virá e não tardará, mas se o justo recuar, Deus diz que não tem prazer nele, e o prazer de Deus é que você se arrependa, se converta e Ele faça o milagre acontecer na sua vida. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua atenção. Fica na paz, porque o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus.